cerca de um quarto de milha atrás do grupo. Ele estava correndo para alcançar os outros quando Tarzan viu, e ao passar por baixo da árvore na qual o homem-macaco estava empoleirado acima da trilha, um laço silencioso caiu habilmente sobre seu pescoço. O corpo principal ainda estava à vista, e enquanto o homem assustado soltava um grito estridente de terror, eles olharam para trás e viram seu corpo subir, como que por mágica, diretamente para o ar e desaparecer entre a folhagem acima. Por um momento, os negros ficaram paralisados por espanto e medo, mas logo o sargento corpulento, o Zanga, que os liderava, começou a correr de volta pelo caminho, chamando os outros para segui-lo. Carregando suas armas enquanto avançavam, os negros correram para socorrer seu companheiro, e sob o comando de Uzanga, se espalharam em uma linha fina que logo cercou completamente a árvore na qual seu camarada havia desaparecido. Uzanga chamou, mas não recebeu resposta, então avançou lentamente com o rifle em punho, espiando para cima, na árvore. Não conseguiu ver ninguém em nada. O círculo se fechou até que 50 negros estavam vasculhando os galhos com seus olhos aguçados. O que teria acontecido com seu companheiro? Eles o tinham visto subir na árvore, e desde então muitos olhos permaneceram fixos no lugar, mas não havia sinal dele. Mais ousado que os outros, se ofereceu para subir na árvore e investigar. Ele ficou lá apenas 1 ou 2 minutos e, quando voltou ao chão, jurou que não havia sinal de nenhuma criatura ali. Perplexos e, a esta altura, um pouco impressionados, os negros se afastaram lentamente do local e, com muitos olhares para trás e menos risadas, continuaram sua jornada até que, cerca de 1 milha além do ponto em que seu companheiro havia desaparecido, os que estavam na frente o viram espiando por trás de uma árvore ao lado da trilha, bem à frente deles. Com gritos para seus companheiros de que ele havia sido encontrado, correram para a frente, mas aqueles que chegaram primeiro à árvore pararam subitamente e recuaram, seus olhos rolando com medo, primeiro em uma direção e depois em outra, como se esperassem que algum horror indescritível surgisse diante deles. Nem seu terror era infundado. Cravada na ponta de um galho quebrado, a cabeça de seu companheiro estava encostada atrás da árvore, de modo que parecia observá-los do outro lado do tronco. Foi então que muitos quiseram voltar, argumentando que haviam ofendido algum demônio da floresta em cuja reserva haviam invadido, mas o Zanga se recusou a ouvi-los, assegurando-lhes que tortura e morte inevitáveis os aguardariam caso retornassem e caíssem vivamente nas mãos de seus cruéis mestres alemães. Por fim, seu raciocínio prevaleceu ao ponto de que um grupo muito abatido e aterrorizado avançou em massa compacta, como um rebanho de ovelhas, pelo vale, e não havia retardatário. É uma característica feliz da raça negra, que compartilham com as crianças pequenas, que seus ânimos dificilmente permanecem deprimidos por um longo período após a causa imediata da depressão ser removida. E assim foi que, em meia hora, a turma de Uzanga começava vivamente a retomar, em certa medida, sua aparência anterior de despreocupada alegria. Assim, as pesadas nuvens de medo iam se dissipando lentamente quando uma curva na trilha os colocou de repente diante do corpo decapitado de seu antigo companheiro, jazia diretamente em seu caminho, e eles foram vivamente mergulhados na profundidade do medo de presságios sombrios. O acontecimento inteiro fora tão absolutamente inexplicável e estranho que nenhum deles conseguia encontrar um raio de conforto penetrando a escuridão mortal de seu presságio ominoso. O que acontecerá a um deles cada um concebia como um destino plenamente possível para si próprio, na verdade, bastante provável. Se tal coisa podia acontecer sob a luz do dia, que coisa aterradora não poderia recair sobre eles quando a noite os envolvesse em seu manto de trevas? Eles tremiam em antecipação. A garota branca em meio a eles estava tão perplexa quanto eles, mas muito menos abalada, já que a morte súbita era o destino mais misericordioso que ela poderia agora esperar. Até então, ela não tivera que suportar nada pior do que as pequenas crueldades das mulheres, enquanto, por outro lado, havia sido apenas a presença das mulheres que a poupou de um tratamento mais severo por parte de alguns homens, notadamente o brutal sargento negro, Uzanga. Sua própria mulher também fazia parte do grupo, uma verdadeira gigante, uma mulher de gênio imenso, e evidentemente era a única coisa no mundo perante a qual Uzanga sentia temor. Mesmo sendo particularmente cruel com a jovem, esta acreditava que ela era sua única proteção contra o degradado tirano negro. No final da tarde, a banda chegou a uma pequena aldeia cercada por paliçadas, com cabanas de palha, situada em uma clareira na selva, junto a um rio calmo. Ao se aproximarem, os moradores saíram em massa, e Uzanga avançou com 2 de seus guerreiros para conversar com o chefe. As experiências do dia haviam abalado tanto os nervos do sargento negro que ele estava pronto para negociar com aquelas pessoas, em vez de tomar a aldeia pela força das armas, como normalmente seria sua preferência. Mas agora uma vaga convicção o influenciava de que um poderoso demônio, que usava um poder milagroso para o mal contra aqueles que o ofendiam,
vigiava essa parte da selva. Primeiro, Uzanga aprenderia como esses moradores se relacionavam com esse deus selvagem, e se tivessem o seu favor, Uzanga teria muito cuidado para tratar todos com bondade e respeito. Durante a reunião, surgiu que o chefe da aldeia tinha alimento, cabras e aves que ficaria feliz em vender por uma devida remuneração, mas como a remuneração significaria abrir mão de preciosos rifles e munições, ou até das próprias roupas que estavam em suas costas, Uzanga começou a perceber que, afinal, poderia ser forçado a travar uma guerra para obter comida. Uma solução satisfatória foi alcançada graças a uma sugestão de um dos seus homens que os soldados saíssem no dia seguinte para caçar os aldeões, trazendo-lhes tanta carne fresca em troca de sua hospitalidade. O chefe aceitou isso, estipulando o tipo e a quantidade de caça a ser paga em troca de farinha, cabras e aves, e um certo número de cabanas que deveriam ser cedidas aos visitantes. Os detalhes tendo sido acertados após uma hora ou mais daquela discussão acalorada de que o africano nativo tanto gosta, os recém-chegados entraram na aldeia, onde lhes foram designadas cabanas. Berta Kircher se encontrou sozinha em uma pequena cabana perto da paliçada no final da rua da vila, e, embora não estivesse amarrada nem vigiada, Uzanga garantiu de que ela não poderia escapar da vila sem se deparar com quase certeza de morte na selva, que os moradores asseguravam estar infestada de leões de grande tamanho e ferocidade. Seja boa com Uzanga, concluiu ele, e nenhum mal lhe acontecerá. Voltarei para vê-la depois que os outros adormecerem. Vamos ser amigos. Enquanto Brutamontes a deixava, o corpo da garota foi tomado por um tremor convulsivo enquanto ela caía no chão da cabana e cobria o rosto com as mãos. Agora ela entendia por que as mulheres não haviam sido deixadas para vigiá-la. Era obra do astuto Uzanga. Mas será que sua mulher não suspeitaria de algumas de suas intenções? Ela não era tola e, além disso, estando imbuída de um ciúme insano, estava sempre atenta a algum ato evidente por parte de seu senhor negro. Berta Kircher sentia que apenas ela poderia salvá-la e que a salvaria se a notícia pudesse chegar até ela. Mas como, sozinha e afastada dos olhos de seus captores pela primeira vez desde a noite anterior, a garota imediatamente aproveitou a oportunidade para certificar-se de que os papéis que havia retirado do corpo do Hauptmann Fritz Schneider ainda estavam cuidadosamente costurados em uma de suas roupas íntimas. Ai de mim! De que valor poderiam eles agora ser para seu amado país? Mas o hábito e a lealdade eram tão fortes dentro dela que ainda se agarrava à esperança determinada de, eventualmente, entregar o pequeno pacote ao seu chefe. Os nativos pareciam ter esquecido sua existência e ninguém se aproximava da cabana, nem mesmo para trazer comida. Ela podia ouvi-los na outra extremidade da vila rindo e gritando, e sabia que estavam celebrando com comida e cerveja nativa, conhecimento que só aumentava a sua apreensão. Ser prisioneira em uma aldeia nativa, bem no coração de uma região inexplorada da África Central, a única mulher branca entre um grupo de negros bêbados. Só de pensar nisso, ela se sentia horrorizada. No entanto, havia uma leve promessa no fato de que, até então, ninguém havia lhe feito mal, a promessa de que talvez, de fato, tivessem esquecido dela e que logo poderiam se embriagar tanto a ponto de se tornarem inofensivos. A escuridão havia caído e ainda ninguém apareceu. A garota se perguntou se ousaria sair em busca de Narato, a mulher de Uzanga, pois Uzanga talvez não esquecesse que ele prometera voltar. Não havia ninguém por perto quando ela saiu da cabana e seguiu em direção à parte da vila onde os foliões se divertiam com uma fogueira. Ao se aproximar, viu os aldeões e seus convidados agachados em um grande círculo ao redor do fogo, diante do qual meia dúzia de guerreiros nus saltavam, se curvavam e pisavam em uma dança grotesca. Potes de comida e abóboras de bebida eram distribuídos entre a plateia. Mãos sujas foram enterradas nos potes de comida, e as porções capturadas devoradas com tanta avidez que se poderia pensar que toda a comunidade estivesse à beira da fome. As cabaças que seguravam contra os lábios até que a cerveja escorresse pelo queixo e os recipientes fossem arrancados deles por vizinhos gananciosos. A bebida agora começava a fazer efeito perceptível na maioria deles, resultando no começo de um abandono completo e licencioso. À medida que a garota se aproximava, mantendo-se na sombra das cabanas, procurando por Narato, ela foi subitamente descoberta por uma pessoa na beira da multidão, uma mulher enorme, que se levantou, gritando, e veio em sua direção. Pela aparência dela, a garota branca pensou que a mulher realmente pretendia rasgá-la em pedaços. O ataque era tão totalmente sem motivo e injustificado que pegou a garota completamente despreparada, e só se pode imaginar o que teria acontecido se um guerreiro não tivesse interferido. E então Uzanga, notando a interrupção, veio cambaleando para interrogá-la. "O que você quer?" gritou ele. "Comida e bebida. Venha comigo!" E lançou um braço ao redor dela, arrastando-a para o círculo. "Não!" gritou ela.
Eu quero Narato. Onde está Narato? Isso pareceu sobressair o negro por um momento, como se ele tivesse temporariamente esquecido sua outra metade. Ele lançou olhares rápidos e temerosos ao redor. Então, evidentemente convencido de que Narato não tinha notado nada, ordenou ao guerreiro que ainda segurava a mulher negra furiosa afastada da garota branca que levasse esta de volta para sua cabana e permanecesse ali de guarda sobre ela. Primeiro apropriando-se de uma cabaça de cerveja para si, o guerreiro fez um gesto para que a garota o precedesse, e assim, protegida, ela retornou à sua cabana, com o sujeito agachando-se logo fora da entrada, onde dedicou sua atenção por algum tempo à cabaça. Beata Kircher sentou-se no lado mais afastado da cabana, aguardando um destino que ela não sabia qual seria. Não conseguia dormir, tão cheia estava sua mente com planos de fuga selvagens, embora cada novo plano devesse sempre ser descartado por ser impraticável. Meia hora depois que o guerreiro a retornou à sua prisão, ele se levantou e entrou na cabana, onde tentou iniciar uma conversa com ela. Tateando pelo interior, encostou sua lança curta na parede e sentou-se ao lado dela, e enquanto falava, se aproximava cada vez mais até, finalmente, consegui tocar nela. Encolhendo-se, ela recuou. Não me toque! Exclamou ela. Vou contar ao Zanga se você não me deixar em paz, e você sabe o que ele vai fazer com você. O homem apenas riu embriagadamente, e estendendo a mão, agarrou o braço dela e a arrastou em sua direção. Ela lutou e gritou por Uzanga. E no mesmo instante, a entrada da cabana foi obscurecida pela forma de um homem. O que houve? Gritou o recém-chegado com a voz grave que a garota reconheceu como sendo do sargento negro. Ele havia chegado, mas ela estaria em melhor situação. Ela sabia que não estaria, a menos que conseguisse mexer com o medo de Uzanga por sua mulher. Quando Uzanga descobriu o que tinha acontecido, ele expulsou o guerreiro da cabana e lhe ordenou que fosse embora. E quando o sujeito desapareceu, resmungando e reclamando, o sargento se aproximou da garota branca. Ele estava muito bêbado, tão bêbado que várias vezes ela conseguiu se esquivar dele e 2 vezes o empurrou com tanta força que ele tropeçou e caiu. Finalmente, ele ficou furioso, e avançando sobre ela, a segurou com seus longos braços, parecidos com os de um macaco, batendo no rosto dele com os punhos cerrados. Ela tentou se proteger e afastá-lo. Ela o ameaçou com a ira de Narato. E então ele mudou de tática e começou a suplicar, e enquanto discutia com ela, prometendo segurança e eventual liberdade, o guerreiro que ele havia expulsado da cabana se dirigiu cambaleante para a cabana ocupada por Narato. Uzanga, ao perceber que súplicas e promessas eram tão inúteis quanto ameaças, finalmente perdeu a paciência e o juízo, agarrando a garota com violência, e simultaneamente rompeu na cabana um demônio raivoso de ciúmes. Narato havia chegado, chutando, arranhando, golpeando, mordendo. Ela fez Uzanga, aterrorizado, fugir rapidamente, e estava tão obcecada pelo desejo de punir seu senhor e mestre infiel que se esqueceu completamente do objeto da sua paixão. Beata Kircher ouviu seus gritos ecoando pela rua da vila atrás de Uzanga e estremeceu ao pensar no que a aguardava nas mãos dessas duas, pois sabia que amanhã, no mais tardar, Narato despejaria sobre ela toda a medida de seu ciúme após ter gastado sua primeira ira em Uzanga. Os dois haviam partido há poucos minutos quando a guarda guerreira retornou. Ele olhou para dentro da cabana e então entrou. Ninguém vai me impedir agora, mulher branca. Ele rosnou enquanto atravessava rapidamente a cabana em direção a ela. Tarzan dos macacos, se banqueteando bem com um suculento anca de bara, o servo, estava vagamente consciente de uma mente perturbada. Ele deveria estar em paz consigo mesmo e com o mundo inteiro, pois não estaria ele em seu elemento nativo, cercado de caça em abundância e rapidamente enchendo seu ventre com a carne que mais amava. Mas Tarzan dos macacos era assombrado pela imagem de uma jovem pequena sendo empurrada e agredida por brutais negresas, e na imaginação podia vê-la agora acampada neste país selvagem como prisioneira entre negros degradados. Por que era tão difícil lembrar que ela era apenas uma odiada alemã e uma espiã? Porque o fato de ela ser mulher e branca sempre se impunha à sua consciência. Ele a odiava como odiava todos da sua raça, e o destino que certamente a aguardava não era mais terrível do que ela, em comum com todo o seu povo, merecia. A questão estava resolvida e Tarzan se compôs para pensar em outras coisas, mas a imagem não morria, ela surgia com todos os seus detalhes e o irritava. Ele começou a se perguntar o que estavam fazendo com ela e para onde a estavam levando. Sentia-se muito envergonhado de si mesmo, como havia se sentido após o episódio em Villeustal, quando sua fraqueza permitirá que poupasse a vida daquela espiã. Seria ele invamente fraco? Não. A noite chegou e ele se acomodou em uma árvore ampla para descansar até amanhã, mas o sono não vinha. Em vez disso, surgiu a visão de uma garota branca sendo espancada por mulheres negras, e invamente da mesma garota à mercê dos guerreiros em algum lugar naquela selva escura e ameaçadora. Com um rosnado de raiva e alto desprezo,
Tarzan se levantou, sacudiu-se e balançou de sua árvore para a adjacente, e, assim, pelas terras baixas, seguiu a trilha que o grupo de Uzanga havia percorrido mais cedo naquela tarde. Ele teve pouca dificuldade, pois a banda seguirá um caminho bem trilhado, perto da meia-noite, quando o fedor de uma aldeia nativa atingiu suas delicadas narinas. Ele supôs que seu destino estava próximo e que em breve encontraria aquela que procurava. Rondando silenciosamente como ronda numa, o leão, caçando uma presa cautelosa, Tarzan se movia sem fazer barulho ao redor da paliçada, ouvindo e farejando. Na parte de trás da aldeia, ele descobriu uma árvore cujos galhos se estendiam sobre o topo da paliçada, e, um instante depois, ele havia descido silenciosamente para dentro da aldeia. De cabana em cabana, ele foi procurando com ouvidos atentos e narinas apuradas alguma evidência que confirmasse a presença da garota, e finalmente, fraca e quase obliterada pelo odor dos gomangani, ele a encontrou pairando como um delicado vapor sobre uma pequena cabana. A aldeia estava silenciosa agora, pois a última cerveja e comida haviam sido consumidas e os negros jaziam em suas cabanas, vencidos pelo estupor. Ainda assim Tarzan não fez barulho que sequer um homem sóbrio e atentamente alerta pudesse ouvir. Ele passou pela entrada da cabana e escutou. De dentro não vinha som algum, nem mesmo a respiração baixa de alguém acordado. Ainda assim, ele estava certo de que a garota estivera ali e talvez estivesse até agora. E então entrou, escorregando tão silenciosamente quanto um espírito desencarnado. Por um momento, ficou imóvel logo dentro da entrada, escutando. Não havia ninguém ali. Disso ele tinha certeza, mas investigaria. À medida que seus olhos se acostumavam à escuridão maior dentro da cabana, um objeto começou a se formar, que logo se delineou na forma humana deitada no chão. Tarzan se aproximou e se inclinou para examiná-lo. Era o corpo morto de um guerreiro nu do qual saía do peito uma lança curta. Então ele vasculhou cuidadosamente cada centímetro do espaço restante do chão, e por fim, voltou novamente ao corpo, onde se abaixou e cheirou o cabo da arma que havia matado o negro. Um sorriso lento tocou seus lábios, isso e um leve movimento da cabeça indicavam que ele havia entendido. Uma busca rápida pelo restante da vila lhe assegurou que a garota havia escapado e um sentimento de alívio tomou conta dele por nenhum mal ter acontecido a ela. Que a vida dela estava igualmente em perigo na selva selvagem para a qual ela deve ter fugido não o impressionava da mesma forma que impressionaria você ou eu. Já que para Tarzan a selva não era um lugar perigoso, ele considerava mais seguro estar lá do que em Paris ou Londres à noite. Ele havia entrado novamente nas árvores e estava fora da paliçada quando, ao longe, além da aldeia, lhe chegou aos ouvidos um som antigo e familiar. Equilibrando-se levemente em um galho oscilante, ele permaneceu ali, uma estátua graciosa de um deus da floresta, ouvindo atentamente. Por um minuto ficou assim, e então rompeu de seus lábios o longo e estranho grito de macaco chamando outro macaco, e ele partiu pela selva em direção ao som do estrondoso tambor dos antropoides, deixando para trás uma aldeia despertada e aterrorizada de negros encolhidos, que para sempre associariam aquele grito assustador ao desaparecimento de seu prisioneiro branco e à morte de seu companheiro guerreiro. Berta Kircher, apressando-se pela selva ao longo de uma trilha bem marcada para a caça, pensava apenas em colocar o máximo de distância possível entre ela e a aldeia antes que a luz do dia permitisse que a perseguissem. Para onde estava indo ela não sabia. Nem isso era de grande importância, já que a morte seria seu destino mais cedo ou mais tarde. A sorte a favoreceu naquela noite, pois ela passou ilesa por uma região tão selvagem e cheia de leões quanto se pode encontrar em toda a África, um território de caça natural que o homem branco ainda não descobriu, onde cervos, antílopes, zebras, girafas e elefantes, búfalos, rinocerontes e outros animais herbívoros da África Central abundam, incomodados apenas por seus inimigos naturais, os grandes felinos que, atraídos para lá pela presa fácil e pela imunidade às armas de caça, infestam a região. Ela havia fugido por 1 ou 2 horas, talvez, quando sua atenção foi capturada pelo som de animais se movendo, resmungando e rosnando à sua frente. Convencida de que tinha percorrido uma distância suficiente para garantir um bom avanço pela manhã antes que os negros pudessem seguir seu rastro, e temendo que aquelas criaturas poderiam ser, ela subiu em uma grande árvore com a intenção de passar o restante da noite ali. Ela mal havia alcançado um galho seguro e confortável quando descobriu que a árvore estava na beira de uma pequena clareira que havia sido escondida dela pelo denso mato no chão abaixo, e ao mesmo tempo descobriu a identidade das feras que havia ouvido. No centro da clareira abaixo dela, claramente visíveis à luz brilhante da lua, ela viu nada menos que 20 enormes macacos com aparência humana grandes e peludos,
que andavam sobre as patas traseiras com apenas uma leve ajuda dos nós dos dedos das mãos. A luz da lua refletia em seus pelos brilhantes, os inúmeros fios com pontas cinzentas conferindo um brilho que tornava as criaturas horríveis quase magníficas em sua aparência. A garota os havia observado por apenas 1 ou 2 minutos quando a pequena banda foi se juntando a outra, vindo sozinhos ou em grupo, até que havia cerca de 50 desses grandes animais reunidos ali à luz do luar. Entre eles havia jovens macacos e vários filhotes agarrados firmemente aos ombros peludos de suas mães. Logo, o grupo se afastou para formar um círculo em torno do que parecia ser um pequeno monte de terra com o topo plano no centro da clareira. Agachadas perto desse monte estavam 3 fêmeas idosas armadas com clavas curtas e pesadas, com as quais começaram a golpear o topo plano do monte de terra, que produzia um som surdo e retumbante. E quase imediatamente os outros macacos começaram a se mover inquietamente, entrando e saindo sem rumo, até que passassem a impressão de uma massa em movimento de grandes larvas negras. A batida do tambor era em um ritmo lento e ponderoso, a princípio sem cadência, mas logo se ajustando a um ritmo pesado ao qual os macacos marcavam o compasso com passos mídidos e corpos oscilantes. Aos poucos, a massa se separou em 2 círculos, o externo composto por fêmeas e pelos muito jovens, o interno por touros maduros. As primeiras pararam de se movimentar e se agacharam sobre as patas traseiras, enquanto os touros agora se moviam lentamente em círculo, cujo centro era o tambor, todos seguindo na mesma direção. Foi então que chegou aos ouvidos da garota, vindo da direção da aldeia que ela havia deixado recentemente, um grito estranho e agudo. O efeito sobre os macacos foi elétrico. Eles interromperam seus movimentos e ficaram em posturas de escuta atenta por um momento, e então um deles, maior que seus companheiros, ergueu o rosto para o céu e, com uma voz que percorreu a garota, enviando arrepios frios por seu corpo delicado, respondeu ao grito distante. Mais uma vez, os percussionistas retomaram sua batida e a dança lenta continuou. Havia certo fascínio na cerimônia selvagem que mantinha a garota hipnotizada, e como parecia pouco provável que ela fosse descoberta, sentiu que poderia muito bem permanecer o restante da noite em sua árvore e retomar sua fuga pela segurança relativamente maior da luz do dia. Garantindo a si mesma que seu pacote de papéis estava seguro, ela procurou a posição mais confortável possível entre os galhos e se acomodou para assistir aos estranhos acontecimentos na clareira abaixo dela. Passou-se meia hora, durante a qual a cadência do tambor aumentou gradualmente. Agora o grande touro que tinha respondido ao chamado distante saltou do círculo interno para dançar sozinho entre os tocadores de tambor e os outros touros. Ele saltava e se agachava e saltava novamente, agora rosnando e latindo, parando novamente para erguer seu rosto horrível para Goro, a lua, e, batendo em seu peito peludo, soltou um grito estridente, o desafio do macaco touro. Se a garota ao menos soubesse disso. Ele ficou assim à luz plena da grande lua, imóvel depois de lançar seu estranho desafio, no cenário da selva primitiva e dos macacos circulando, uma imagem de selvageria e poder primitivo, um Hércules fortemente musculoso surgido do alvorecer da vida quando, de trás dela, a garota ouviu um grito em resposta. Um instante depois, viu um homem branco quase nu cair de uma árvore próxima na clareira. Instantaneamente, os macacos se transformaram em uma matilha rugindo e rosnando de feras raivosas. Berta Kircher prendeu a respiração. Que maníaco seria esse que ousava se aproximar dessas criaturas terríveis em seus próprios domínios, sozinho contra 50? Ela viu a figura de pele morena banhada pela luz do luar caminhar diretamente em direção à matilha rosnante. Ela viu a simetria e a beleza daquele corpo perfeito, sua graça, sua força, sua maravilhosa proporção, e então ela o reconheceu. Era a mesma criatura que ela tinha visto levar o Major Schneider do quartel-general do General Kraut, a mesma que a havia resgatado de Numa, o leão, a mesma que ela havia derrubado com a coronha de sua pistola e escapado quando ele teria devolvido-a aos seus inimigos, a mesma que havia matado o Optman Fritz Schneider e poupado sua vida naquela noite em Wilhelmstal. Tomada pelo medo e fascinada, ela observava enquanto ele se aproximava dos macacos. Ela ouviu sons saírem de sua garganta, sons idênticos aos emitidos pelos macacos, e, embora mal pudesse acreditar no que ouvia, sabia que essa criatura divina estava conversando com os brutos em sua própria língua. Tarzan parou bem antes de alcançar o X do círculo externo. Eu sou Tarzan dos macacos. Ele gritou. Vocês não me conhecem porque sou de outra tribo, mas Tarzan vem em paz ou vem para lutar, qual será? Tarzan falará com o seu rei. E dizendo isso, avançou diretamente pelos X e pelos jovens, que agora lhe cediam passagem, abrindo um caminho estreito pelo qual passou em direção ao círculo interno. As fêmeas e os balos rosnaram e eriçaram os pelos quando ele se aproximou, mas nenhum impediu e assim ele chegou ao círculo interno dos leões. Aqui, presas à mostra ameaçavam-no e rostos rosnando tinham contorções horríveis. Eu sou Tarzan,
Repetiu. Tarzan vem dançar o dum-dum com seus irmãos. Onde está seu rei? Invamente ele avançou e a garota na árvore levou as palmas das mãos às bochechas enquanto observava, de olhos arregalados, aquele louco indo para uma morte terrível. Em outro instante eles estariam sobre ele, rasgando e despedaçando até que aquela forma perfeita fosse dilacerada. Mas novamente o círculo se abriu, e embora os macacos rugissem e o ameaçassem, não atacaram. E finalmente ele ficou no círculo interno, próximo ao tambor, e encarou o grande rei dos macacos. Invamente ele falou: Eu sou Tarzan dos macacos. Ele gritou: Tarzan vem viver com seus irmãos. Ele virá em paz e viverá em paz ou matará, mas ele veio e ficará. Então Tarzan dançará o dum-dum em paz com seus irmãos, ou Tarzan matará primeiro. Eu sou Gola, rei dos macacos. Gritou o grande touro. Eu mato, eu mato, eu mato. E com um rugido sombrio, ele avançou contra o Tarmangani. O homem macaco, enquanto a garota observava, parecia totalmente despreparado para a investida, e ela aguardava vê-lo ser derrubado e morto com o primeiro ataque. O grande touro estava quase sobre ele com enormes mãos estendidas para agarrá-lo antes que Tarzan se mexesse, mas, quando ele se moveu, sua rapidez teria envergonhado Ara, o relâmpago. Assim como avança a cabeça de a serpente, assim avançou a mão esquerda da fera humana ao agarrar o punho esquerdo de seu antagonista. Um giro rápido e o braço direito do touro ficou preso sob o braço direito de seu inimigo em uma chave de jujutsu que Tarzan aprenderá entre homens civilizados, uma chave com a qual ele poderia facilmente quebrar os grandes ossos, uma chave que deixava o macaco incapaz de se mover. Eu sou Tarzan, o homem macaco, gritou o homem macaco. Tarzan deve dançar em paz ou Tarzan deve matar. Eu mato, eu mato, eu mato, gritou Gola. Com a rapidez de um gato, Tarzan lançou o rei macaco sobre um quadril e o fez cair ao chão. Eu sou Tarzan, rei de todos os macacos. Ele gritou. Será que será paz? Gola, furioso, saltou de pé e avançou novamente, gritando seu grito de guerra. Eu mato, eu mato, eu mato. E novamente Tarzan enfrentou com uma pegada súbita que o tolo touro, por desconhecer, não podia de forma alguma evitar uma pegada e um arremesso que arrancaram um grito de prazer da audiência interessada e de repente encheram a garota de dúvidas sobre a sanidade do homem. Evidentemente ele estava bastante seguro entre os macacos, pois ela o viu balançar Golat até suas costas e em seguida catapultá-lo sobre o ombro. O rei dos macacos caiu de cabeça e permaneceu imóvel. Eu sou Tarzan dos macacos, gritou o homem macaco. Venho dançar o dum-dum com meus irmãos. E ele fez um gesto para os percussionistas, que imediatamente retomaram o ritmo da dança de onde haviam parado para observar seu rei matar o tolo Tarmangani. Foi então que Golat ergueu a cabeça e lentamente se arrastou até ficar de pé. Tarzan se aproximou dele. Eu sou Tarzan dos macacos. Ele gritou. Tarzan deve dançar o dum-dum com seus irmãos agora, ou ele deve matar primeiro. Golat ergueu seus olhos injetados de sangue para o rosto do Tarmangani. Kagoda, ele gritou. Tarzan dos macacos dançará o dum-dum com seus irmãos e Golat dançará com ele. E então a garota na árvore viu o homem selvagem saltando, se curvando e batendo com os macacos selvagens no antigo rito do dum-dum. Seus rugidos e grunhidos eram mais bestiais do que os das próprias bestas. Seu rosto bonito estava distorcido com ferocidade selvagem. Ele batia em seu grande peito e gritava seu desafio enquanto sua pele lisa e marrom roçava os pelos desgrenhados de seus companheiros. Era estranho, era maravilhoso. E em sua selvageria primitiva não era desprovido de beleza a estranha cena que ela contemplava, uma cena que nenhum outro ser humano, provavelmente, jamais testemunhara, e ainda assim, era horrível. Enquanto ela contemplava, encantada, um movimento furtivo na árvore atrás dela fez virar a cabeça, e lá, atrás dela, refletindo a luz da lua, brilhavam dois grandes olhos verde-amarelados. Shaeta, a pantera, a havia encontrado. A fera estava tão próxima que poderia ter estendido a pata enorme, com garras, e tocá-la. Não havia tempo para pensar, nem para pesar possibilidades ou escolher alternativas. O impulso inspirado pelo terror era seu guia enquanto, com um grito estridente, ela saltava da árvore para a clareira. Instantaneamente, os macacos, agora enlouquecidos pelos efeitos da dança e da luz do luar, se voltaram para observar a causa da interrupção. Eles viram esta Tarmangani, indefesa e sozinha, e avançaram em sua direção. Shaeta, a pantera, sabendo que nem mesmo Numa, o leão, a menos que enlouquecido pela fome, ousa se intrometer com os grandes macacos em seu dum-dum, havia desaparecido silenciosamente na noite, buscando sua refeição em outro lugar. Tarzan, voltando-se com os outros macacos para a causa da interrupção, viu a garota, a reconheceu e também percebeu seu perigo. Ativamente ela poderia morrer pelas mãos de outros, mas por que considerar isso? Ele sabia que não podia permitir, e embora o reconhecimento o envergonhasse, precisava admitir.
As líderes fêmeas estavam quase sobre a garota quando Tarzan saltou entre elas e, com golpes pesados, as espalhou para a direita e para a esquerda, e então, quando os touros vieram participar da caçada, pensando que aquela nova criatura macaco estava prestes a atacar para roubar toda a carne para si, encontraram-no de frente para elas com o braço envolvido ao redor da criatura como se fosse protegê-la. Esta é a fêmea de Tarzan, disse ele. Não a machuquem. Era a única maneira de fazê-las entender que não deviam matá-la. Ele ficou aliviado por ela não poder interpretar as palavras. Já era humilhante o suficiente fazer tal declaração a macacos selvagens sobre aquele inimigo odiado. Então, mais uma vez, Tarzan dos macacos foi forçado a proteger um humano, resmungando. Murmurou para si mesmo em justificativa. Ela é uma mulher e eu não sou alemão. Então não poderia ser de outra forma. Capítulo 9. Caído do céu. O tenente Harold Percy Smith Oldvik, do Serviço Aéreo Real, estava em missão de reconhecimento. Um relatório, ou melhor dizendo, um boato, havia chegado ao quartel-general britânico na África Oriental alemã de que o inimigo havia desembarcado em força na costa oeste, e estava atravessando o continente escuro para reforçar suas tropas coloniais. Na verdade, o novo exército supostamente estava a não mais de 10 ou 12 dias de marcha para o oeste. Claro que a coisa era ridícula e absurda, mas coisas absurdas frequentemente acontecem na guerra, e de qualquer forma, nenhum bom general permite que o menor boato sobre atividade inimiga fique sem investigação. Portanto, o tenente Harold Percy Smith Oldvik voou baixo em direção ao oeste, procurando com olhos atentos sinais de um exército alemão. Vastas florestas se estendiam sob ele, nas quais um corpo de exército alemão poderia estar escondido. Tão densa era a folhagem das grandes árvores. Montanhas, campinas e desertos passaram em um belo panorama, mas nunca o jovem tenente avistou um homem. Sempre esperando que pudesse descobrir algum sinal de sua passagem, um caminhão abandonado, uma carroça quebrada, um antigo acampamento, ele continuou cada vez mais para o oeste até bem tarde da tarde. Acima de uma planície pontilhada de árvores, pelo centro da qual corria um rio sinuoso, ele decidiu dar meia volta e começar a voltar para o acampamento. Seria necessário voar em linha reta na velocidade máxima para percorrer a distância antes do anoitecer, mas como ele tinha gasolina suficiente e uma máquina confiável, não havia dúvida em sua mente de que poderia cumprir seu objetivo. Foi então que seu motor parou. Ele estava muito baixo para fazer qualquer coisa além de aterrissar, e isso imediatamente, enquanto tinha o campo mais aberto ao alcance, pois diretamente a leste dele havia uma vasta floresta na qual o motor parado só poderia lançá-lo a um dano certo e provável morte. E então ele desceu no campo próximo ao rio sinuoso, e ali começou a mexer em seu motor. Enquanto trabalhava, ele cantarolava uma melodia, um tema de musical que havia sido popular em Londres no ano anterior, de modo que alguém poderia pensar que ele estava trabalhando na segurança de um aeródromo inglês, cercado por inúmeros companheiros, em vez de sozinho no coração de uma selva africana inexplorada. Era típico do homem ser totalmente indiferente ao seu entorno, embora sua aparência desmentisse completamente qualquer suposição de que ele pertencesse a uma linhagem particularmente heróica. O tenente Harold Percy Smith Oldvik era de cabelos claros, olhos azuis e corpo esguio, com um rosto rosado e juvenil que parecia mais moldado por um ambiente de luxo, indolência e conforto do que pelas exigências mais rigorosas da vida. E o jovem tenente não apenas parecia descuidado quanto ao futuro imediato e ao seu entorno, mas de fato o era. Que o distrito pudesse estar infestado de inimigos em grande número parecia não ter passado pela sua mente nem remotamente. Ele se dedicava assiduamente ao trabalho de corrigir o ajuste que havia feito seu motor parar, sem sequer lançar um olhar para o país ao redor. A floresta a leste dele, e a selva mais distante que margeava o rio sinuoso, poderiam abrigar um exército de selvagens sedentos de sangue, mas nenhum deles era capaz de despertar ao menos um interesse passageiro por parte do tenente Smith Oldvik. E mesmo que ele tivesse olhado, é duvidoso que tivesse visto a dúzia de figuras agachadas na ocultação da vegetação na borda da floresta. Há aqueles que são reputados como dotados daquilo que às vezes, na ausência de um termo melhor, é conhecido como o sexto sentido, uma espécie de intuição que alerta sobre a presença de um perigo invisível. O olhar concentrado de um observador escondido provoca uma sensação de alerta nervoso em pessoas assim, mas embora 20 pares de olhos selvagens estivessem fixamente voltados para o tenente Harold Percy Smith Oldvik, o fato não despertou nenhuma sensação de perigo iminente em seu peito tranquilo. Ele cantarolava pacificamente, e após ajustar tudo, testou seu motor por 1 ou 2 minutos. Depois desligou e desceu ao chão com a intenção de esticar as pernas e fumar antes de continuar seu voo de retorno ao acampamento. Só então ele percebeu seu entorno, ficando imediatamente impressionado tanto com a selvageria quanto com a beleza da cena. Sob alguns aspectos,
Os prados salpicados de árvores lembravam-lhe uma floresta inglesa parecida com um parque, e que feras selvagens e homens selvagens pudessem algum dia fazer parte de uma cena tão tranquila parecia a mais remota das possibilidades. Algumas flores deslumbrantes em um arbusto florido a uma pequena distância de sua máquina chamaram a atenção de seu olhar estético, e enquanto tragava seu cigarro, ele se aproximou para examinar as flores mais de perto. Ao se curvar sobre elas, ele provavelmente estava a uns 100 metros de seu avião, e foi nesse instante que Numabo, chefe dos Vamabo, decidiu saltar de seu esconderijo e liderar seus guerreiros em uma investida repentina contra o homem branco. A primeira indicação de perigo para o jovem inglês foi um coro de gritos selvagens vindos da floresta atrás dele. Virando-se, ele viu um grupo de guerreiros negros e nos avançando rapidamente na sua direção. Eles se moviam em uma massa compacta. À medida que se aproximavam, sua velocidade diminuía visivelmente. O tenente Smith percebeu em um rápido olhar que a direção de sua aproximação e sua proximidade haviam cortado todas as chances de retornar ao seu avião, e ele também compreendeu que sua postura era completamente bélica e ameaçadora. Ele percebeu que estavam armados com lanças e com arcos e flechas, e sentiu-se bastante confiante de que, apesar de estar armado com um revólver, eles poderiam superá-lo com o primeiro ataque. O que ele não sabia sobre suas táticas era que, diante de qualquer sinal de resistência, eles recuariam, o que é a natureza dos negros nativos, mas que, após numerosos avanços e recuos, durante os quais se excitavam em uma fúria com muitos gritos, saltos e danças, eles acabariam chegando ao ponto de um ataque determinado e final. Numabo estava na linha de frente, um fato que, junto com seu tamanho consideravelmente maior e aparência mais guerreira, o indicava como alvo natural, e foi em Numabo que o inglês apontou seu primeiro tiro. Infelizmente para ele, errou o alvo, pois a morte do chefe poderia ter dispersado permanentemente os outros. A bala passou ao lado de Numabo para alojar-se no peito de um guerreiro atrás dele, e quando o sujeito avançou com um grito, os outros se viraram e recuaram, mas, para desgosto do tenente, eles correram na direção do avião em vez de voltarem para a floresta, de modo que ele ainda estava impedido de chegar à sua máquina. Neste momento, eles pararam e o enfrentaram novamente. Estavam conversando alto e gesticulando, e depois de um instante, um deles saltou no ar, brandindo sua lança e proferindo gritos de guerra ferozes, que logo tiveram efeito sobre seus companheiros, de modo que não demorou para que todos participassem do espetáculo selvagem de barbaridade, o que reforçava sua coragem vacilante. Em breve, os impulsionava a outro ataque. O segundo ataque os aproximou do inglês, e embora ele tenha derrubado outro com seu revólver, isso só aconteceu depois que 2 ou 3 lanças já haviam sido lançadas contra ele. Ele agora tinha 5 tiros restantes e ainda havia 18 guerreiros a serem enfrentados, de modo que, a menos que conseguisse assustá-los, era evidente que seu destino estava selado. Que eles deveriam pagar o preço de uma vida por cada tentativa de matá-lo teve efeito sobre eles e agora demoraram mais para iniciar um novo ataque, e quando o fizeram, foi de maneira mais habilidosa do que os precederam, pois se espalharam em 3 grupos que, cercando parcialmente, avançaram simultaneamente de diferentes direções, e embora ele tivesse esvaziado sua pistola com bom efeito, eles finalmente o alcançaram. Parecia que eles sabiam que sua munição havia acabado, pois agora circulavam muito próximos a ele com a evidente intenção de capturá-lo com vida, já que poderiam facilmente abatê-lo com suas afiadas lanças com total segurança para si mesmos. Por 2 ou 3 minutos eles o cercaram até que, a um sinal de Numabo, fecharam-se ao mesmo tempo. E embora o jovem tenente Sgil desferisse golpes à direita e à esquerda, ele logo foi dominado pelo número superior e derrubado pelos cabos das lanças em mãos musculosas. Ele estava quase inconsciente quando finalmente o levantaram, e depois de amarrarem suas mãos atrás das costas, o empurraram bruscamente à frente deles em direção à selva. Enquanto o guarda o empurrava pelo estreito caminho, o tenente Smith não podia deixar de se perguntar por que eles haviam desejado levá-lo vivo. Ele sabia que estava muito no interior para que seu uniforme tivesse algum significado para essa tribo nativa, a qual provavelmente nenhuma ideia sobre a Guerra Mundial jamais havia chegado, e só podia supor que havia caído nas mãos dos guerreiros de algum potentado selvagem, cujo capricho real determinaria seu destino. Eles haviam marchado por talvez meia hora quando o inglês viu à frente, em uma pequena clareira na margem do rio, os telhados de palha das cabanas nativas surgindo acima de uma paliçada rústica, mais resistente, e logo ele foi conduzido a uma rua da aldeia, onde foi imediatamente cercado por uma multidão de mulheres, crianças e guerreiros. Ali, ele rapidamente se tornou o centro de uma turba excitada que parecia ter a intenção de despachá-lo o mais rápido possível. As mulheres eram mais venenosas que os homens, golpeando-o e arranhando-o sempre que podiam alcançá-lo, até que finalmente Numabo, o chefe,
foi obrigado a intervir para salvar seu prisioneiro para qualquer propósito a que ele estivesse destinado. Enquanto os guerreiros afastavam a multidão, abrindo um espaço pelo qual o homem branco foi conduzido em direção a uma cabana, o tenente Smithfield viu, vindo da extremidade oposta da aldeia, vários negros usando pedaços e sobras de uniformes alemães. Ele ficou não pouco surpreso com isso, e seu primeiro pensamento foi que finalmente havia entrado em contato com alguma parte do exército que rumores diziam estar atravessando a costa oeste, por sinais do qual ele vinha procurando. Um sorriso triste tocou seus lábios enquanto ele contemplava as circunstâncias infelizes que cercavam o surgimento desse conhecimento, pois embora estivesse longe de perder a esperança, percebe que apenas por um acaso poderia escapar dessas pessoas e recuperar sua máquina. Entre os negros parcialmente uniformizados havia um sujeito enorme na túnica de sargento, e quando os olhos desse homem recaíram sobre o oficial britânico, um forte grito de exultação escapou de seus lábios. E imediatamente seus seguidores repetiram o grito, e avançaram para provocarem o prisioneiro. "Onde você conseguiu o inglês?" perguntou Uzanga, o sargento negro, ao chefe Numabo. "Há muitos outros com ele. Ele desceu do céu", respondeu o chefe nativo, "em uma coisa estranha que voa como um pássaro e que nos assustou muito no começo, mas observamos por muito tempo e vimos que não parecia estar viva. E quando esse homem branco saiu dela, nós o atacamos e, embora ele tenha matado alguns dos meus guerreiros, o capturamos, pois nós, Vamabos, somos homens valentes e grandes guerreiros." Os olhos de Uzanga se arregalaram. "Ele voou até aqui pelo céu?" ele perguntou. "Sim", disse Numabo, "em uma grande coisa que se parecia com um pássaro. Ele desceu do céu. A coisa ainda está lá onde pousou, perto das 4 árvores próximas à segunda curva do rio. Nós a deixamos lá porque, não sabendo o que era, tivemos medo de tocar nela, e ela ainda está lá se não tiver voado embora novamente." "Ela não pode voar", disse Uzanga, "sem esse homem dentro." É uma coisa terrível que encheu os corações de nossos soldados de terror, pois sobrevoava nossos acampamentos à noite e jogava bombas sobre nós. É bom que você tenha capturado este homem branco, Numabo, pois com seu grande pássaro ele teria voado sobre sua aldeia esta noite e matado todas as pessoas. Esses ingleses são homens brancos muito perversos. Ele não voará mais, disse Numabo. Não é destinado que um homem voe pelo ar, apenas demônios perversos fazem tais coisas, e Numabo, o chefe, vai garantir que este homem branco não faça isso novamente. E com essas palavras empurrou o jovem oficial bruscamente em direção a uma cabana no centro da aldeia, onde ele foi deixado sob a guarda de 2 guerreiros robustos. Por 1 hora ou mais o prisioneiro ficou por conta própria, o que consistia em tentativas vãs e incessantes de afrouxar as cordas que prendiam seus pulsos, até que foi interrompido pelo aparecimento do sargento negro Uzanga, que entrou em sua cabana e se aproximou dele. "O que eles vão fazer comigo?" perguntou o inglês. "Meu país não está em guerra com essas pessoas. Você fala a língua deles. Diga a eles que não sou um inimigo, que meu povo é amigo do povo negro, e que devem me deixar ir em paz." Uzanga riu. "Eles não distinguem um inglês de um alemão", respondeu ele. "Não importa nada para eles o que você é, exceto que você é um homem branco e um inimigo." "Então por que me pegaram vivo?" perguntou o tenente. "Venha", disse Uzanga e ele conduziu o inglês até a porta da cabana. "Olhe", disse ele, apontando um dedo indicador preto para o fim da rua da vila, onde um espaço maior entre as cabanas deixava uma espécie de praça. "Aqui." O tenente Harold Percy Smithfield viu várias negras ocupadas em colocar feixes de lenha ao redor de uma estaca e em preparar fogueiras sob vários grandes vasos de cozinha. A sugestão sinistra era óbvia demais. Uzanga estava observando o homem branco atentamente, mas se ele esperava ser recompensado por qualquer sinal de medo, estava condenado à decepção, e o jovem tenente apenas se virou para ele com um encolher de ombros. "Realmente, vocês mendigos pretendem me comer." "Não, meu povo", respondeu Uzanga. "Não comemos carne humana, mas os Vamabos sim, são eles que vão te comer, mas nós vamos te matar para o banquete." "Inglês." O inglês permaneceu de pé na entrada da cabana, um espectador interessado nas preparações para a orgia que estava prestes a terminar de forma tão horrível sua existência terrena. Dificilmente se pode supor que ele não sentisse medo, ainda assim, se sentia. O escondia perfeitamente por trás de uma máscara imperturbável de calma. Até mesmo o brutal Uzanga deve ter ficado impressionado com a coragem de sua vítima, já que, embora tivesse vindo para abusar e possivelmente torturar o prisioneiro indefeso, agora ele não fazia nenhum dos dois, contentando-se apenas em repreender os brancos como raça e os ingleses em especial, por causa do terror que os aviadores britânicos haviam causado às tropas nativas da Alemanha na África Oriental. "Nunca mais", ele concluiu, "seu grande pássaro voará sobre nosso povo espalhando a morte do céu." Uzanga cuidará disso,
e ele se afastou abruptamente em direção a um grupo de seus próprios combatentes que estavam reunidos perto do poste, onde riam e brincavam com as mulheres. Alguns minutos depois, o inglês os viu sair pelo portão da vila, e mais uma vez seus pensamentos retornaram a vários planos inúteis de fuga. Vários quilômetros ao norte da vila, em uma pequena elevação perto do rio, onde a selva, interrompendo-se na base de um monte, deixou alguns hectares de terra gramada com poucas árvores. Um homem e uma menina estavam ocupados em construir um pequeno boma, no centro do qual já havia sido erguida uma cabana coberta com palha. Eles trabalhavam quase em silêncio, com apenas uma ocasional palavra de direção ou interrogatório entre eles. Exceto por um trapo cobrindo a cintura, o homem estava nu, sua pele lisa bronzeada a um marrom profundo pela ação do sol e do vento. Ele se movia com a graça e facilidade de um felino da selva, e quando levantava pesos pesados, o movimento parecia tão sem esforço quanto levantar as mãos vazias. Quando ele não a estava olhando, o que ocorria raramente, a garota se pegava com os olhos vagando em sua direção, e nesses momentos havia sempre uma expressão de perplexidade em seu rosto, como se ela encontrasse nele um enigma que não conseguia resolver. Na realidade, seus sentimentos por ele não eram isentos de reverência, pois, no curto período de sua convivência, ela havia descoberto nesse belo gigante divino atributos tanto do super-homem quanto da fera selvagem, intimamente entrelaçados. A princípio, ela sentia apenas aquele terror feminino irracional que sua infeliz posição naturalmente induzia. Estar sozinho no coração de uma selva inexplorada da África Central com um homem selvagem já era, por si só, suficientemente aterrorizante, mas senti também que esse homem era um inimigo mortal, que ele a odiava e odiava sua espécie, que, além disso, ele guardava rancor pessoal por um ataque que ela havia feito contra ele no passado, não deixava qualquer espaço para a esperança de que ele pudesse lhe conceder a menor consideração. Ela tinha visto pela primeira vez meses atrás, quando ele havia entrado na sede do Alto Comando Alemão na África Oriental e levado o infeliz Major Schneider, cujo destino nenhum dos oficiais alemães jamais soubera, e ela o tinha visto novamente naquela ocasião em que ele a havia resgatado das garras do leão, depois de explicar a ela que a havia reconhecido no acampamento britânico, a havia feito prisioneira. Foi então que ela o derrubou com o cabo de sua pistola e escapou. Que ele não buscasse vingança pessoal por seu ato ficou evidenciado em Wilhelmstal na noite em que ele matou Optmann Fritz Schneider e partiu sem molestá-la. Não. Ela não conseguia compreendê-lo. Ele a odiava, ao mesmo tempo, a havia protegido, como ficou novamente evidenciado quando impediu que os grandes primatas a despedaçassem depois que ela havia escapado da aldeia Vamabo, a qual o Zanga, o sargento negro, a havia levado como prisioneira, mas porque ele estava salvando-a. Com que propósito sinistro esse inimigo selvagem poderia estar protegendo-a dos outros habitantes de sua cruel selva? Ela tentou afastar de sua mente o destino provável que a aguardava, mas ele persistia em se impor sobre seus pensamentos, embora sempre fosse obrigada a admitir que não havia nada no comportamento do homem que indicasse que seus temores fossem bem fundamentados. Ela o julgou talvez pelos padrões que outros homens lhe ensinaram, e por considerá-lo uma criatura selvagem. Sentiu que não podia esperar mais de cavalheirismo dele do que se encontrava nos corações dos homens civilizados que ela conhecia. Fraulein Berta Kircher era, por natureza, uma pessoa sociável e alegre. Ela não tinha tendência a pressentimentos mórbidos e, acima de tudo, desejava a companhia de sua espécie, e aquela troca de ideias que é uma das características marcantes entre o homem e os animais inferiores. Tarzan, por outro lado, se bastava. Longos anos de semi-solidão entre criaturas cujas habilidades de expressão oral eram extremamente limitadas o haviam deixado quase inteiramente dependente de seus próprios recursos para entretenimento. Sua mente ativa nunca estava ociosa, mas como seus companheiros da selva não conseguiam acompanhar nem compreender a vívida sequência de imaginações que sua mente humana produzia, ele há muito tempo aprenderá a mantê-las para si mesmo, e então agora não via necessidade de confidenciá-las a outro. Este fato, unido ao seu desgosto pela garota, era suficiente para manter seus lábios selados para qualquer conversa além da necessária, e assim eles trabalhavam juntos em silêncio relativo. Berta Kircher, no entanto, era tudo menos nada feminina e logo descobriu que ter alguém com quem falar que não falava era extremamente irritante. O medo que ela sentia do homem estava gradualmente desaparecendo, e ela estava cheia de mil curiosidades insatisfeitas sobre seus planos para o futuro, na medida em que se referiam a ela, assim como perguntas mais pessoais sobre ele, já que não podia deixar de se perguntar sobre seus antecedentes e sua vida estranha e solitária na selva, além de sua convivência amistosa com os macacos selvagens entre os quais ela o havia encontrado. Com a diminuição de seus medos, ela se sentiu suficientemente encorajada para interrogá-lo,
e então perguntou o que ele pretendia fazer depois que a cabana e a boma estivessem concluídas. Vou para a costa oeste, onde nasci, respondeu Tarzan. Não sei quando. Tenho toda a minha vida pela frente na selva, não há razão para pressa. Nós não estamos sempre correndo o mais rápido que podemos de um lugar para outro como vocês do mundo exterior. Quando eu estiver aqui tempo suficiente, seguirei para o oeste. Mas primeiro preciso garantir que você tenha um lugar seguro para dormir e que tenha aprendido a se fornecer com o necessário. Isso vai levar tempo. Você vai me deixar aqui sozinha, exclamou a garota. Seu tom revelava o medo que a perspectiva lhe causava. Você vai me deixar aqui sozinha nesta selva terrível, presa de feras e homens selvagens, a centenas de quilômetros de um assentamento branco e em um país que dá todas as evidências de nunca ter sido tocado pelo pé de homem civilizador. Por que não? Perguntou Tarzan. Eu não trouxe você até aqui. Algum dos seus homens trataria melhor uma mulher inimiga? Sim, exclamou ela. Com certeza tratariam. Nenhum homem da minha raça deixaria uma mulher branca indefesa sozinha neste lugar horrível. Tarzan encolheu os ombros largos. A conversa parecia inútil, e além disso, era desagradável para ele pelo fato de ser conduzida em alemão, uma língua que ele detestava tanto quanto detestava as pessoas que a falavam. Ele desejava que a garota falasse inglês e então lhe ocorreu que, como ele a tinha visto disfarçada no acampamento britânico realizando seu trabalho nefasto como espiã alemã, ela provavelmente falava inglês, e então ele lhe perguntou. Claro que falo inglês, exclamou ela. Mas eu não sabia que você falava. Tarzan parecia maravilhado, mas não comentou nada. Ele apenas se perguntava por que a garota teria qualquer dúvida sobre a capacidade de um inglês de falar inglês, e então de repente percebeu que ela provavelmente o via apenas como uma besta da selva que, por acaso, aprenderá a falar alemão ao frequentar o distrito que a Alemanha havia colonizado. Foi lá que ela o havia visto, e por isso ela poderia não saber que ele era inglês de nascimento e que tivera uma casa na África Oriental Britânica. Era ainda bem, pensava ele, que ela sabia pouco sobre ele, pois quanto menos soubesse, mais ele poderia aprender com ela sobre suas atividades em favor dos alemães e sobre o sistema de espionagem alemão do qual ela era representante. E assim lhe ocorreu deixá-la continuar a pensar que ele era apenas o que parecia ser um habitante selvagem de sua selva selvagem, um homem sem raça nem país, odiando todos os homens brancos imparcialmente, e isso, na verdade, era o que ela pensava dele. Explicava perfeitamente seus ataques ao Major Schneider e ao irmão do Major, Opperman Fritz. Mais uma vez, eles continuaram em silêncio no boma, que agora estava quase pronto, a garota ajudando o homem o melhor que podia. Tarzan não pôde deixar de notar com aprovação relutante o espírito de ajuda que ela manifestava no trabalho frequentemente doloroso de reunir e arrumar os arbustos espinhosos que constituíam a proteção temporária contra carnívoros errantes. Suas mãos e braços davam um sinal sangrento da afiação dos inúmeros pontos que haviam lacerado sua carne macia, e mesmo sendo inimiga, Tarzan não pôde deixar de sentir remordido por ter permitido que ela fizesse esse trabalho. E por fim ordenou que ela parasse. Por quê? Ela perguntou. Não me dói mais do que deve doer a você. E como é unicamente para minha proteção que você está construindo este boma, não há razão para que eu não faça a minha parte. Você é uma mulher, respondeu Tarzan. Este não é um trabalho de mulher. Se quiser fazer algo, leve aquelas cabaças que trouxe esta manhã e encha-as com água no rio. Você poderá precisar dela enquanto eu estiver fora. Enquanto você estiver fora, ela disse. Você vai embora. Quando o boma estiver construído, vou sair para caçar carne. Ele respondeu. Amanhã vou novamente e levarei você comigo para mostrar como poderá fazer suas próprias caçadas depois que eu me for. Sem dizer uma palavra, ela pegou as cabaças e caminhou em direção ao rio, enquanto as enchia. Sua mente estava ocupada com presságios dolorosos do futuro. Ela sabia que Tarzan havia proferido uma sentença de morte sobre ela, e que no momento em que ele a deixasse, seu destino estaria selado, pois não poderia ser senão uma questão de tempo, um tempo muito curto antes que a sombria selva reivindicasse. Pois como uma mulher solitária poderia esperar combater com sucesso as forças selvagens de destruição que constituíam uma parte tão grande da existência na selva? Tão ocupada estava ela com as sombrias profecias que não tinha ouvidos nem olhos para o que acontecia ao seu redor. Mecanicamente encheu as cabaças e, pegando-as, virou-se lentamente para refazer os passos até o boma, apenas para soltar imediatamente um grito contido e recuar diante da figura ameaçadora que surgia à sua frente, bloqueando seu caminho para a cabana. Goulot, o macaco-rei, caçando um pouco afastado de sua tribo, tinha visto a mulher ir ao rio buscar água, e foi ele quem a confrontou quando ela voltou com suas cabaças cheias. Goulot não era uma criatura bonita segundo os padrões da humanidade civilizada, embora as fêmeas de sua tribo
e até o próprio Goulat considera assim seu pelo negro lustroso salpicado de prata, seus enormes braços que pendiam até o joelho, sua cabeça em forma de bala afundada entre os ombros poderosos, sinais de grande beleza pessoal, seus olhos malvados injetados de sangue e seu nariz largo, sua boca ampla e presas de luta enormes apenas reforçavam a afirmação desse Adonis da floresta sobre os afetos de suas fêmeas. Sem dúvida, no pequeno e selvagem cérebro, havia uma convicção bem formada de que essa estranha ela pertencente ao Starmangani deveria admirar uma criatura tão bonita quanto Goulat, pois não havia dúvida na mente de qualquer um que sua beleza ofuscava completamente como um macaco branco sem pelos poderia reivindicar. Mas Beta Kircher só viu uma fera horrível, uma caricatura feroz e terrível do homem. Se Goulat pudesse saber o que passava pela mente dela, certamente teria ficado terrivelmente desapontado, embora fosse mais provável que atribuísse isso a uma falta de discernimento por parte dela. Tarzan ouviu o grito da garota. Olhando para cima, viu de imediato a causa de seu terror. Saltando levemente sobre o boma, correu rapidamente em direção a ela enquanto Goulat se aproximava desajeitadamente da garota, ao mesmo tempo em que expressava suas emoções em guturais baixos que, embora na realidade fossem os avanços mais amigáveis, soavam para a garota como o rosnar de uma fera enfurecida. À medida que Tarzan se aproximava, ele chamou alto o macaco, e a garota ouviu dos lábios humanos os mesmos sons que tinham saído daqueles do antropoide. Eu não vou machucar sua ela, chamou Goulat para Tarzan. Eu sei, respondeu o homem macaco, mas ela não sabe. Ela é como numa enxeta, que não entendem nossa conversa. Ela pensa que você veio para machucá-la. Nesse momento, Tarzan estava ao lado da garota. Ele não vai te machucar, disse ele a ela. Você não precisa ter medo. Esse macaco aprendeu sua lição. Ele aprendeu que Tarzan é o senhor da selva. Ele não vai machucar aquilo que é de Tarzan. A garota lançou um rápido olhar ao rosto do homem. Era evidente para ela que as palavras que ele havia dito não significavam nada para ele e que a suposta propriedade sobre ela era, como o boma, apenas outro meio de proteção para ela. Mas eu tenho medo dele. Ela disse, você não deve mostrar seu medo. Você será frequentemente cercado por esses macacos. Nesses momentos, você estará mais seguro. Antes de eu partir, darei a você os meios de se proteger deles caso algum deles tente atacá-lo. Se eu fosse você, buscaria a companhia deles. Poucos são os animais da selva que ousam atacar os grandes macacos quando eles estão em grupo. Se você deixar que eles percebam que tem medo, eles vão se aproveitar disso e sua vida estará constantemente ameaçada. Especialmente as fêmeas atacariam você. Eu farei com que saibam que você tem meios de se proteger e de matá-los. Se necessário, eu lhe mostrarei como. E então eles o respeitarão e temerão. Eu vou tentar, disse a garota. Mas temo que será difícil. Ele é a criatura mais aterrorizante que já vi. Tarzan sorriu. Sem dúvida. E penso o mesmo de você, disse ele. Nesse momento, outros macacos haviam entrado na clareira, e eles agora eram o centro de um grupo considerável, entre os quais estavam vários machos, algumas fêmeas jovens e algumas mais velhas com seus pequenos balos agarrados em suas costas ou brincando ao redor de seus pés. Embora tivessem visto a garota na noite do Dundum, quando Sheta a obrigou a saltar de seu esconderijo para a arena onde os macacos estavam dançando, eles ainda demonstravam grande curiosidade em relação a ela. Algumas das fêmeas se aproximaram muito e puxaram suas roupas, comentando sobre elas umas com as outras em sua língua estranha. A garota, usando toda a força de vontade que pôde reunir, conseguiu passar pelo desafio sem demonstrar nenhum do terror e repulsa que sentia. Tarzan observava atentamente, com um meio sorriso no rosto. Ele não estava tão distante do contato recente com pessoas civilizadas a ponto de não perceber a tortura pela qual ela estava passando, mas não sentia pena dessa mulher de um inimigo cruel que, sem dúvida, merecia os piores sofrimentos que poderiam lhe ser infligidos. No entanto, apesar de seus sentimentos em relação a ela, ele se via obrigado a admirar sua magnífica demonstração de coragem. De repente, voltou-se para os macacos. Tarzan vai caçar para si e para ela, disse ele. Ela vai ficar aí. E ele apontou para a cabana. Certifique-se de que nenhum membro da tribo a machuque. Entendem? Os macacos assentiram. Não vamos machucá-la, disse Goulat. Não, disse Tarzan. Vocês não vão, pois se fizerem, Tarzan vai matá-los. E então, voltando-se para a garota, venha, disse ele. Vou caçar agora. É melhor você permanecer na cabana. Os macacos prometeram não machucá-la. Vou deixar meu lança com você. Será a melhor arma que você poderia ter caso precise se proteger, mas duvido que você corra perigo durante o curto tempo em que eu estiver fora. Ele caminhou com ela até a cerca do boma, e quando ela entrou, fechou o espaço com arbustos espinhosos e se afastou em direção à floresta. Ela o observava atravessar a clareira,
Notando o passo fácil e felino e a graça de cada movimento que se harmonizava tão bem com a simetria e a perfeição de sua figura, na beira da floresta, ela o viu balançar-se levemente em uma árvore e desaparecer de vista, e então, sendo uma mulher, entrou na cabana, e jogando-se no chão, explodiu em lágrimas. Capítulo 10. Nas mãos dos selvagens. Tarzan procurava Pobara, o cervo, ou Ota, o javali, pois de todos os animais da selva ele duvidava que algum fosse mais palatável para a mulher branca, mas embora suas narinas afiadas estivessem sempre alerta, ele viajou por muito tempo sem ser recompensado com sequer o mais leve rastro do jogo que buscava. Mantendo-se próximo ao rio, onde esperava encontrar Barauota se aproximando ou saindo de um ponto de água, ele finalmente se deparou com o forte odor da aldeia Vamabu. Estando sempre pronto para pagar uma visita indesejada aos seus inimigos hereditários, os Gomangani, ele fez um desvio